Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Bem, galera linda do meu coração, depois de mais de um ano eu trouxe esse quadro novamente para o canal. Afinal, a interação entre quem está aqui do outro lado e os inscritos, para mim, é muito importante. No vídeo de hoje, eu separei e vou responder algumas perguntas dos inscritos que me enviaram lá na barra da comunidade do YouTube. Então, se você tem alguma pergunta, pode comentar aqui embaixo ou também lá na barra da comunidade do YouTube, onde também ocorre muita interação. Galera, lembrando também de que nós temos a nossa loja oficial, onde você pode encontrar produtos como as camisetas da Força Expedicionária Brasileira. Você comprando nossos produtos, você vai estar ajudando diretamente o canal Vamos Falar de História a manter seus conteúdos de qualidade aqui na plataforma, além de obter um ótimo produto. Então, sem mais papo furado, faz tempo que eu não falo isso. Bora pro vídeo? Spartans! What is your profession? Bem, galera, vou começar esse vídeo com a pergunta de Dauster Barbosa. Por que o imperador japonês Hirohito não foi condenado à execução pelo tribunal pós-guerra, assim como líderes do alto escalão do Partido Nazista e da SS? Bem, meus amigos, essa foi uma excelente pergunta. Você já se perguntou por que o imperador Hirohito não foi condenado à morte? Afinal, o Japão era uma das potências do eixo. Para quem não sabe, entre novembro e outubro de 1946 ocorreram os chamados julgamentos de Nuremberg, que ficaram responsáveis por julgar os principais líderes da Alemanha. Todo mundo sabe que a Alemanha foi considerada a principal responsável pela Segunda Guerra Mundial. Só que o caso do Japão foi um pouco mais diferente. O principal líder japonês durante a Segunda Guerra Mundial foi o primeiro-ministro, o general Hideki Tojo, que foi devidamente sentenciado e condenado à morte. Muita gente não sabe, mas outros membros do governo japonês, outros membros da força militar japonês daquele período foram também sentenciados e condenados à morte no chamado Julgamento de Tóquio. O governo norte-americano entendeu que condenar à morte o imperador Hirohito, que era uma figura simbólica importantíssima, expressiva e completamente respeitada pelo seu povo, iria causar uma desordem muito grande na sociedade japonesa, no Japão, que já veio de uma derrota na Segunda Guerra Mundial, que já vinha sofrido com as duas bombas nucleares. Era mais viável para o governo norte-americano condenar apenas parte do governo japonês e manter a família real no poder, para dessa forma aproximar posteriormente o interesse das duas nações. Então, era mais viável para o governo norte-americano manter o imperador Hirohito e toda a sua linhagem no governo do Japão, para que assim os Estados Unidos pudessem manter uma influência política na região. Ao longo dos anos pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiu aproximar os interesses dos norte-americanos e japoneses e conseguiu impor uma influência política e econômica muito grande no território japonês. Tanto é que hoje, em 2018, o Japão é um grande aliado dos Estados Unidos, tanto politicamente quanto economicamente. Tanto que os Estados Unidos têm diversas bases militares lá no Japão e nas redondezas. A próxima pergunta é de Alisson Daniel, que enviou: o nazismo é de direita ou de esquerda? Rapaz, eu sinceramente não tenho autoridade para bater o martelo e afirmar que o nazismo era de direita ou era de esquerda. Pensa comigo, existem diversos livros e autores que argumentam fortemente, afirmando que o nazismo era tanto da esquerda quanto da direita. Como que eu, um cara de 25 anos, vai ter autoridade para bater o martelo e afirmar que o nazismo era de um lado ou de outro? Para mim, essa discussão não tem fim.
Até onde eu sei, não existe um órgão internacional, por exemplo, como a Organização das Nações Unidas, que reconheça oficialmente o lado que o nazismo era, se era de esquerda ou de direita. É uma discussão que simplesmente não tem fim, e eu vejo isso como uma grande tentativa de colocar a culpa em alguém por algo que ocorreu lá na década de 30 e na década de 40. A esquerda adora afirmar que a culpa do nazismo é da direita e a direita adora afirmar que o nazismo é culpa da esquerda. No mais, é preferível não cometer os mesmos erros do passado, mas eu não sei te responder se o nazismo é da esquerda ou da direita. A próxima pergunta é de Langdon Silva. Langdon, acho que eu falei certo. Por que o homem jamais foi ao sol? Rapaz, como você sabe que o homem jamais foi ao sol? Você tem prova? Você consegue falar para mim, bater o martelo e falar, Filipe de Deus, o homem jamais foi ao sol? Será que eles foram? E se foram, por que não voltaram lá? Muita pegada de teoria da conspiração. A próxima pergunta é de Otaku Sede. Bem, você votaria no Luiz Felipe, no príncipe Luiz Felipe, para vice-presidente do Brasil? Bem, rapaz, até onde eu sei, não tem como você votar hoje em um vice-presidente assim, à parte. Ou você escolhe o presidente junto com o vice-presidente, ou você não escolhe nada. Não tem como você votar, por exemplo, no presidente Bolsonaro, para o Bolsonaro ser presidente, e escolher o vice do Guilherme Boulos para governar o país. Não tem como. O vice-presidente está incluso no pacote. Mas eu entendi sua pergunta. Se eu fosse um membro da família real brasileira, eu não me envolveria com esse sistema político brasileiro atual. Isso porque eu acho que a classe política brasileira, em sua grande maioria, é um ninho de cobras, é cheio de pessoas interesseiras, é cheio de panelinhas promovidas pelos partidos políticos. O sistema político brasileiro é completamente horrível e sujo. Aí você pega um membro da família real brasileira e joga no meio desse ninho de cobras, é pedir para sujar o nome da família real brasileira e sujar a história da família real brasileira. Comigo é 880. Ou Luiz Felipe, ou quem quer que seja, vai lá e resolve implantar novamente, restaurar a monarquia no Brasil, ou não se envolve com esse sistema político atual para não sujar o nome da família real do Brasil. Esse é o meu ponto de vista, espero que tenha respondido a sua pergunta. LGSA enviou uma pergunta um pouco grande e eu vou dar uma colada aqui no notebook. Se liga. Você acha que se o imperador Dom Pedro II não tivesse sido imperador do Brasil, e eu digo o melhor homem que já esteve no governo do Brasil, mas voltando à pergunta, o Brasil estaria como está hoje, o país mais desenvolvido da América Latina? Um dos períodos mais conturbados da história brasileira foi o chamado período regencial, onde muitas revoltas separatistas, como por exemplo a Revolução Farroupilha, ganhou muita força. O governo regencial não estava dando conta de conter todas as revoltas e também não estava conseguindo evitar o grande aumento da insatisfação popular. Quando Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil, os movimentos separatistas foram sumindo ao longo do tempo e Dom Pedro II soube administrar muito bem isso ao longo de suas décadas de governo. É muito importante frisar que momento de crise e prosperidade é algo completamente comum em qualquer forma de governo. Mas eu acredito que se Dom Pedro II não tivesse se tornado imperador do Brasil e o governo regencial tivesse chegado ao fim por meio da instauração de um governo republicano, naquele período, em 1840, muitos movimentos separatistas teriam alcançado seus objetivos e hoje a América do Sul teria bem mais do que 12 nações. Hoje, todas essas riquezas naturais presentes nos quase 9 milhões de quilômetros quadrados que é o território do Brasil foram essenciais para o nosso desenvolvimento. Sem Dom Pedro II, o Brasil não seria o país que é hoje.
A próxima pergunta é de Marcos Laurentino, que enviou: se não tivesse ocorrido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você acha que hoje nós estaríamos no mesmo nível tecnológico? Bem, senhor Marcos, eu acredito que a evolução é algo completamente natural da raça humana e a evolução tecnológica iria vir de qualquer forma. A grande questão é quanto tempo essa evolução demoraria para ocorrer. Eu acredito que a necessidade imposta por esses dois grandes eventos, de 1914 a 1945, fez com que o homem buscasse soluções mais rápidas para suprir suas necessidades, principalmente no setor bélico. Então eu acredito que sim, se não tivesse ocorrido as duas grandes guerras mundiais, hoje, em 2018, nós não seríamos tão evoluídos tecnologicamente. Gameplay BR perguntou: você vota em quem? Sinceramente, a única certeza que eu tenho hoje em relação ao meu voto e aos candidatos e pré-candidatos à presidência da República do Brasil é de que eu, particularmente, não voto em nenhum candidato de esquerda ou de partido de esquerda. Chega, o Brasil já foi governado por 13 anos por um partido de esquerda e nós precisamos de novos ares, coisa nova. Então, hoje eu não voto em nada relacionado à esquerda. Essa é a única certeza que eu tenho e o que eu posso te falar. A última pergunta é da TV Imperial, que perguntou qual é o melhor canal que fala sobre a história do Império Brasileiro. Então eu vou encerrar esse vídeo indicando dois canais, o próprio TV Imperial e o canal da Débora Cetim. Se você é apaixonado por assuntos sobre a monarquia, sobre o Império do Brasil, eu recomendo esses dois canais. Galera, fiquem com Deus. Por hoje é só e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Valeu! Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição.